Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Dando continuidade aos nossos últimos vídeos falando sobre plano diretor e fazendo uma síntese do que eu já falei, plano diretor é determinado por uma lei federal conhecida como Estatuto da Cidade. Dentro do plano diretor, existem várias determinações a serem feitas pelos munícipes, pelos órgãos, pelos departamentos da prefeitura, envolvendo a sociedade civil e a sociedade organizada. Dentro do plano diretor, eu entrei exatamente na parte de uso e ocupação do solo, também conhecida como zoneamento, né? Disse vários tipos de zoneamentos que pode existir. Disse também e falei sobre muito de zoneamento estritamente residencial. E disse também a importância de você, corretor, saber na hora da venda a que zoneamento pertence aquele imóvel que você está vendendo. Vamos supor que você estiver vendendo um apartamento, um prédio, né? Dentro de um prédio, porque existem também locais que chamam apartamento para unidades verticais, horizontais. Não deixa de ser uma unidade residencial. Mas veja, por que tem que saber? Eu já sei que lá é residencial, já sei que lá é prédio, que pode construir prédio. Sim. E se sair uma igreja do lado? O pessoal vai amar. E se sair do lado um comércio de um porte maior? Veja, corretor, corretora, pode acontecer? Já havia acontecido de monte isso no nosso Brasil. Eu viajo bastante, dou palestras no interior do estado de São Paulo, lá em Minas Gerais, em BH. Algumas vezes eu já fui lá também para dar palestras sobre planejamento urbano, lei de zoneamento, plano diretor. É um assunto que eu gosto muito. E resolvi comentar com você, corretor, corretora, que além de tudo aquilo que é necessário para fazer uma venda, de todos os outros setores, ramos que você precisa ter conhecimento, você também precisa ter mais esse conhecimento. O zoneamento. Vou vender um apartamento e sei e devo informar, olha, aqui é estritamente residencial. Aqui, olha, dessa quadra para frente não pode mais sair prédio. Então essa visão que você tem vai ser a que você está vendo por muitos e muitos anos. Até aqui, até esta rua pode construir prédio. Me lembro muito bem de um cliente meu, proprietário já de uma área que ele já tinha o seu estabelecimento. Na verdade era um sindicato, tá? E ele queria construir, mas ele queria construir alguns andares para cima, porque lá nessa rua Major Diogo, do lado direito, você pode fazer prédio 15, 16, 18 andares, 20 andares. Mas do lado esquerdo da rua, o máximo 6 andares. Mas como? De um lado pode tudo isso e do outro lado não? Sim, foi definido. Aquela rua define um perímetro. Do lado direito da rua é zoneamento tal, do lado esquerdo da rua é outro zoneamento. Ficou bem na avenida que dividia, fazia a divisa entre dois tipos de zoneamento. E pode acontecer com você, vai comprar um imóvel e está bem na divisa,
Então, de um lado é estritamente residencial e do outro lado você pode ter uma igreja, pode ter um comércio. Então, corretor, na hora que você for dar uma assistência ao comprador, você tem que levar o máximo de informação possível. Isso tudo está no plano diretor, no item de uso e ocupação do solo, o destino que eu vou dar àquele solo, o destino que eu vou dar naquele pedaço da cidade. Eu falei de estritamente residencial. Vamos falar o inverso agora. O uso estritamente industrial. Você está falando estritamente industrial, não pode ser residência. Mas tem muitas cidades que tem zona industrial, não coloco estritamente industrial, zona industrial, e aonde permite residência, comércio, prestação de serviço. Precisa ter apoio. Tem muito doutrinadores da área de planejamento urbano que define que cidades planejadas você coloque dentro de um determinado espaço X% residência, X% prestação de serviço, X% de comércio, para que aquela população não tenha que se deslocar para grandes centros. Isso tudo é definido no plano diretor. Então, naquele zoneamento, eu posso ter prédio residencial e posso ter dentro do mesmo empreendimento, dentro do mesmo condomínio, é o uso misto, o tal do uso misto. Eu comecei do industrial e pulei, mas vou voltar no industrial. Uso misto. Olha que bacana. Eu moro na Torre 4 e trabalho na Torre 1, que é um prédio só de prestação de serviço. Não preciso tirar o carro da garagem. E o térreo da Torre 1, da Torre 2, da Torre 3 são praças de comércio, de pequenos varejistas. Muito em moda em São Paulo e muito bem-vindo também alguns condomínios de porte maior, que são só residenciais. Feira livre, uma ideia brilhante do síndico, né? Aonde tal dia da semana tem feira, tem food truck, tem um comércio para as pessoas não terem que se mobilizar para ir a um grande centro, para sair à rua, para criar isso é sustentabilidade hoje, isso é mobilidade. Olha que ideia bacana. Temos aqui X apartamento, perfeitamente possível, naquele dia, daquela semana, nós vamos fazer aqui uma mini feira, onde vai ter, e aí o síndico ainda fez um mix. Olha que o mix, o que é mix? É definição: barraca de carne, barraca de peixe, barraca de fruta, barraca de legume, barraca de pastel e assim por diante. Ele faz um mix. Como é um shopping center? No shopping center você tem mix. Podem 3 lojas de sapato, podem ter uma praça de alimentação que tem que ter isso e aquilo. Então, quer dizer, na elaboração de um shopping center já é definido esse mix. Tem a loja âncora, que é aquela loja maior de 2.000, 3.000 metros quadrados.
Em outro dia eu vou comentar o planejamento de um shopping, tá? O mínimo que o pessoal faz e algumas peculiaridades sobre shopping. Mas é muito interessante também. Voltando à zona estritamente industrial, permite, em muitas cidades, a grande maioria, aliás, permite que na zona industrial se construa residência, pequenas residências. Pode. Se no zoneamento não está estritamente industrial, pode. A lei pode permitir, mas é no plano diretor que se define. Pelo menos assim, o que acontece? O trabalhador daquela indústria está ali próximo. Ele dá para ir a pé, de bicicleta. Não precisa pegar ônibus, não precisa se ter deslocamento, demorar 1 hora e meia, 2 horas dentro de um transporte para chegar no seu trabalho, ao término do trabalho, voltar mais 1 hora e meia, 2 horas, pegar 1, 2, 3 tipos de transporte. Isso tudo é definido no plano diretor, né? Então, corretor, estude o plano diretor da sua cidade. Não está entendendo? Vá atrás de um parceiro, arquiteto, engenheiro, técnico, e peça para ele te explicar como utilizar a lei de uso de solo, a ocupação do uso de solo. Como que eu olho, como que eu fico sabendo, olhando a planta, tá lá a planta, tá numa cor, essa cor quer dizer o quê? A zona mista vertical 5. Pô, ZMV5, sim. Por quê? Porque é uma nomenclatura que determina um tipo de uso. Aí você vai lá no quadro, ZMV5. O que eu posso no ZMV5? Ah, isso. Puta, que legal. E agora, para cada uso desse tipo, para cada uso, quais são as regras? Aí você vai lá no artigo daquela regra. Olha, aqui você pode fazer uso misto. Você tem que ter, no mínimo, 15 metros de frente. Você pode usar taxa de ocupação 40%. Você tem que ter área livre, área de impermeabilização, de permeabilização, ao contrário, então, de 20%. Veja, pouca gente sabe, poucos municípios exigem. Existe uma lei estadual aonde obriga a fazer projetos de permeabilização, aonde dependendo da quantidade de pessoas que vai ocupar aquele espaço, é obrigado a deixar cada 1.000 metros, 200 metros quadrados para a chuva escoar, para ter permeabilidade na hora que lava, na hora que chove. Você tem que dar vazão através do solo. Faz-se o projeto, atende-se à lei, tira-se a bits. Ah, a grama dá muito trabalho. Vão e concreta tudo. Chove, vai para a rua. A rua tem sujeira de lixeira de N tipo. Vai para um lugar mais baixo. A água sempre segue o caminho mais fácil e vai desembocar num córrego, num riacho. Se esse córrego não der vazão a essa chuva, cria a inundação, problema hidráulico. Mas não é só isso. Vai piorar o arruamento. Se o arruamento for de asfalto, o maior inimigo do asfalto é chuva. Faz aqueles esburacamento total,
Por quê? Porque em cada unidade residencial multifamiliar, a grama dá muito trabalho, a área de terra suja, e o pessoal vai concretando, vai tampando, e cada vez fica pior a solução quando chove muito. Mas no plano diretor está definido a questão da permeabilidade, da exigência, é lei estadual, inclusive. Então, corretor, corretora, eu disse a você para procurar um parceiro na área técnica, arquiteto, engenheiro ou próprio técnico de edificações, para lhe auxiliar. Pegou o imóvel para vender, não soube ver, consulta. Porque na hora que você vender o lote, você pode indicar esse parceiro também. Você pode ter e pode combinar com esse parceiro comissionamento. Você ganha na venda do terreno, você ganha um comissionamento do seu engenheiro arquiteto, né? Ou você ganha serviços, troca de serviço com ele, porque se ele tiver alguém querendo comprar uma área maior para fazer um hotel, para fazer um prédio, para fazer um condomínio, poxa vida, aquele corretor me mandou o cliente, aquele corretor é parceiro, vou indicar esse cliente para esse corretor, porque esse corretor é fuçado, ele é curioso, ele quer saber como que vende, ele quer saber o que pode construir, esse cara procura conhecer. E, gente, nós estamos no século XXI. Hoje, o que determina a pessoa é o conhecimento. Hoje, com a internet e com a facilidade que as pessoas existem, até o comprador mudou o perfil. O comprador já chega sabendo um monte de coisa. Ele já pesquisou na internet, ele já pesquisou em 2, 3, 4, 5 imobiliárias, corretores, já conversou via e-mail, via WhatsApp, via N redes sociais. Mais do que nunca, corretor. Se você quer ser um corretor bom, você tem que dominar, você tem que ter esse conhecimento. A do uso e ocupação do solo, naquele zoneamento, naquele perímetro, naquele local que está o imóvel que você está vendendo. Agora, se o cliente, se o comprador chegar a você, eu quero um terreno onde eu possa fazer um mercadinho, eu quero fazer como a minha cliente, eu quero fazer uma pousada. Aonde que eu posso fazer pousada? Aonde que a lei me permite a fazer esse tipo de obra? Aonde que a lei me permite a fazer um mercadinho? Ou, como também já ocorreu, agora me lembrei também, a pessoa procurava área para construir uma escola. Uma escola de um certo porte. Corretor, aonde que pode construir uma escola? A lei de zoneamento determina onde pode, né? E o que pode ser usado? Qual é a taxa de ocupação? O que eu posso usar? Quanto do terreno que eu uso? Quanto que eu tenho que ter de frente para a rua? Quanto que eu tenho que ter de vaga de estacionamento? Quanto que eu tenho que ter de ocupação do solo, de permeabilização do solo? Me estendi mais do que eu queria, eu me empolgo e quero dizer a você, corretor amigo, corretora amiga, que conto com você em me ajudando a divulgar o nosso canal Corretor Esclarecido.
compartilhe, divulgue e me mande assuntos que você queiram saber sobre planejamento urbano, sobre plano diretor ou sobre o direito imobiliário também, tá? Plano diretor faz parte do direito imobiliário? Faz parte sim. É uma lei que vai reger o plano diretor. Uma lei complementar, não é uma lei qualquer. É uma lei complementar e para isso exigem determinadas características. Não é uma lei ordinária, não é um decreto, é uma lei complementar que rege a lei conhecida nos municípios como plano diretor. Em outro vídeo, vou continuar falando sobre plano diretor, porque tem muita coisa para ser dita. Corretor amigo, me dá o seu like e compartilha. Meu muito obrigado.